E aí, jovens? Olha, nessa videoaula a gente vai trabalhar com a função quadrática, né? Ou função polinomial do segundo grau também, certo? Olha, vejam bem, nós vamos começar aí trabalhando com essa parte de definição, exemplos e propriedades, tá certo? Então vejam bem, ó, nessa introduçãozinha aí, ó, ele diz, a figura abaixo representa uma sala comercial, né? Determine a área da sala de trabalho, certo? A área do banheiro, né, que é a parte azul, e a área da recepção, que é a parte amarela. Então, se vocês observarem aí, essas áreas, elas são retângulos. E retângulo é o que? É base vezes altura, ou largura vezes comprimento, tá certo? Então, em cada caso, quando eu for calcular a área de trabalho, né, da sala de trabalho, essa área em vermelho, vai ser 5 vezes 6, que dá 30 metros quadrados. Ah, de onde achou esse 6? Esse 6 é do comprimento aqui, ó, 2 mais 4, estão vendo? Desse comprimento, 2 mais 4 dá 6, vezes a largura 5, então 6 vezes 5, 30, certo? A área do banheiro, o banheiro, vocês vão ver, as dimensões são 3 e 2. Então, 3 vezes 2, 6, tá certo? 6. E a área da recepção vai ser 12, né? Ah, por que 12? Porque a largura é 3, né? Se de um lado é 3, o outro também vai ser 3. E 3 vezes 4, 3 vezes 4 vai dar 12. Por isso que a área da recepção foi de 12 metros quadrados, ok? Bom, suponha agora que a figura a seguir representa a planta baixa de uma sala comercial anterior, certo? Da sala comercial anterior, cujas medidas dependem de uma variável, né, da variável x. Aí ele está dizendo que a área de trabalho é a largura é x mais 2, certo? O banheiro, a largura é x mais 1 e da recepção também. Né? O comprimento do banheiro é x e o comprimento da recepção vai ser x mais 3. Bom, sendo assim, qual das expressões a seguir melhor representa a área total da sala comercial? Então agora a gente vai trabalhar um pouco com a parte algébrica, né, com letras. Então observe o seguinte, você tem lá, da área de trabalho primeiro, da área de trabalho você tem que a largura, né? A largura, não, bom, melhor, ele quer saber da sala comercial como um todo, né? Como um todo. A sala de trabalho tem largura x mais 2 e o banheiro tem largura x mais 1. Então, a largura total da sala comercial vai ser a soma desses dois polinomiozinhos aqui, ó, desses dois binômios, certo? Desses dois binômios. Então, o que acontece? Vai ficar x mais 2 somado com x mais 1. A mesma coisa o comprimento. O comprimento vai ser x somado com o x mais 3, certo? Bom, fazendo isso, a gente vai observar o seguinte, ó, que isso daqui, esse primeiro fator, vai ser x mais x, 2x, e 2 mais 1, 3. A mesma coisa no outro, é x mais x, 2x, e ainda somando 3. Por isso que ficou 2x mais 3 vezes 2x mais 3. Ó. Aí nós fizemos o quê? 2x vezes 2x dá 4x ao quadrado. 2x vezes 3 deu 6x. 3 vezes 2x deu 6x. E 3 vezes 3 vai dar 9, certo? Bom, aí, ajeitando aí a conta, vai ficar 4x ao quadrado, 6 mais 6, 12x, mais 9, que dá pra gente, ó, a alternativa é, ok? Bem tranquilo aí, só foi desenvolver o polinômiozinho aí que deu uma função do segundo grau, é 4x ao quadrado, mais 12x, mais 9, certo? Ah, mas pô, como é que eu sei que é função do segundo grau? Vejam bem, vamos pegar outra situação, né, para a gente ver novamente aí. Ó. Uma importante preocupação nos acidentes de trânsito é descobrir qual a velocidade antes da colisão. Para isso, faça uso da fórmula D igual a V sobre 10 mais V ao quadrado por 250. Certo, gente? Isso daí é uma função do segundo grau, né, que relaciona uma distância a qual pode ser medida pelas marcas dos pneus da pista e a velocidade que o carro trafegava.
Bom, aí ele quer saber quantos metros percorre um carro a 80 km por hora, desde o momento em que vê um obstáculo até o carro parar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ele já está dando a velocidade. Então, se a velocidade é 80, basta a gente substituir o V por 80. Então, ficou 80 sobre 10, 80 sobre 10, mais 80 ao quadrado, né? Porque é V ao quadrado, fica 80 ao quadrado, né? Não pode esquecer. Sobre 250. Aí o restante é conta, né? Porque 80 dividido por 10 dá 8. A gente calculou aqui 80 ao quadrado, né? Para quem não lembra, 80 ao quadrado é 80 vezes 80, tá certo? E dividiu por 250, que deu 25,6. Ou seja, essa distância percorrida vai ser de 33,6 metros, tá certo? Bom, isso aí foi só uma substituição, né? No exercício vai ter questões parecidas aí para vocês fazerem isso também, viu? Não se preocupem não. Mas vamos lá, 33,6, ok. Vamos agora para a definição formal da função quadrática. Como é que funciona isso? Como é que funciona a função quadrática, né? Então, seja A, B e C números reais e A diferente de zero, a função f, R em R, está o quê? F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Repito, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Essa é a fórmula da função do segundo grau, certo? Para todo x pertencente aos reais, né? É chamada função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Bom, beleza, olha os exemplozinhos aí. Y igual a 5x ao quadrado menos 3x mais 8, né? Nesse caso, o A é 5, o B é menos 3 e o C vai ser 8. Na letra B, y igual a menos 2x ao quadrado mais x. Nesse caso, o A é menos 2, o B é 1 e o C vai ser 0, certo? No item C, g de x, né? Pode ser também f de x, g de x, vai ser igual a x ao quadrado menos raiz de 3. Então, nesse caso, o A é 1, certo? O B é 0, né? Porque o B é o coeficiente de x. E o C vai ser menos raiz de 3, ok? E no exemplo D, nós temos aí ó, a função que relaciona a área de um quadrado com a medida x do lado é dada por f de x igual a x ao quadrado. Então, a medida do lado do quadrado, no caso, a área do quadrado, né, é em relação ao lado. Então, vai ser x vezes x, que vai dar para a gente x ao quadrado. Então, é a função do segundo grau, sim. Né? O a é 1, o b é 0 e o c também é 0. Porque no caso da função do segundo grau, o único que não pode ser 0 é o a, certo? Porque o que caracteriza a função do segundo grau é justamente esse termo x ao quadrado. Então, se eu colocar um 0 no lugar do a, esse 0 ele vai eliminar esse x ao quadrado, né? Porque 0 vezes qualquer número é 0. Aí o que acontece? A função vai deixar de ser do segundo grau. Na verdade, nós teremos uma função do primeiro grau, certo? É bom a gente observar isso. Só vai ser função do segundo grau, né? Tem até uma questãozinha lá na atividade também, que pede para vocês identificarem a função, né? As funções do segundo grau. Então, para saber se ela é do segundo grau, observem se o maior grau dela, o maior termo, é o x ao quadrado. Que, por exemplo, pode ter x à terceira, aí já é do terceiro grau. Né? Agora, o maior termo tem que ser x ao quadrado, ela vai ser do segundo grau. E obrigatoriamente tem que ter o x ao quadrado, certo? Bom, vamos prosseguir aí. Gráfico de uma função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. É o que a gente chama de parábola, certo? Olha o exemplo aí na montanha-russa, né? Ela sobe e depois desce, né? Sobe e depois desce. Ou desce e depois sobe, tá certo? Então, aí, podemos visualizar a parábola em um parque de diversões, simplesmente olhando para a montanha-russa. Bom, beleza. Mas olha o gráficozinho aí mais bonitinho, né? A representação desse gráfico. A parábola, nesse caso aí, uma parábola voltada para cima, estão vendo? Lá, os eixos, novamente, como lá na função do primeiro grau. Eixo X e eixo Y, ok? Bom, aí é só uma associação, né, desse nome parábola, né? Porque diz aí, a palavra parábola, de onde vem? Ah, é da parabólica. Né? Você observa aí, a palavra parábola
está associado para estudantes do ensino médio. Agora, a palavra parábola está para os estudantes do ensino médio associada ao gráfico da função polinomial do segundo grau. Embora quase todos conheçam as antenas parabólicas, nem todos fazem ligação entre uma coisa e outra, tá vendo? Os espelhos dos telescópios e dos faróis dos automóveis também são parabólicos. Então teve esse formato, né? O formato parabólico, aí a gente diz que vem o nome parábola, que se formou uma parábola, tá certo? Bom, mas vamos lá agora para o que interessa, né? Um exemplozinho aí de gráfico. Para você desenhar o gráfico, eu não vou pedir isso agora para vocês, mas para vocês desenharem o gráfico da função quadrática, né? Porque meu objetivo maior com vocês é que vocês consigam interpretar esse gráfico, até mesmo porque lá no Enem eles não pedem para vocês fazerem gráfico, né? Construir gráfico, eles querem que vocês interpretem esses gráficos. Então é você lembrar, viu uma coisa nesse formato aí, é um gráfico de uma função do segundo grau. Nesse exemplozinho aí, nós temos a função y igual a x ao quadrado. Aí o que ele fez para construir? Ele atribuiu valores para x e encontrou os seus respectivos valores de y, tá certo? Então, menos 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, né? E assim sucessivamente, ok? Então, o que aconteceu aí? Quando ele foi traçando os pontinhos, menos 2 e 4, menos 2 para x, né, menos 2 para x e subiu até 4 para y. E foi traçando os pontinhos. Aí ele percebeu que ele tem esse formato. Mas aí, repito, não vou estar querendo que vocês construam o gráfico da função do segundo grau, não, certo? Mas a interpretação mesmo, mas conhecer. Quando bater o olho, saber, aquele gráfico é de uma função do segundo grau. Isso eu vou querer de vocês. Bom, concavidade, raízes e propriedades da função quadrática, né? Então, vamos lá. A concavidade da parábola. O que é isso? Concavidade. Esse formato dela, se ela é para cima ou para baixo. É como a gente diz, né? Se as perninhas estão para cima ou se as perninhas estão para baixo, certo? Então, no caso aí, a concavidade voltada para cima, as perninhas para cima, né, vai ser isso aqui, ó, quando a parábola, né, tá nesse sentido aqui, para cima, tá vendo? E quando é que eu vou saber? Quando o A for positivo, certo? Então, se você tem lá só a fórmula para saber se ela vai estar para cima ou para baixo, basta você olhar o valor do A. Se você olhar o valor do A, você já vai saber, não, esse gráfico aqui vai ser para cima. Aí já vai procurar lá nas suas alternativas o gráfico que estiver para cima. Agora, se esse A for negativo, a mesma coisa, você vai observar lá as alternativas em que a parábola estiver com as perninhas voltadas para baixo, certo? Então, perninha para cima quer dizer que o A é positivo. Perninha para baixo quer dizer que o A é negativo. Lembrando, esse A é o coeficiente de x ao quadrado, né? Certo? Então, vamos lá agora prosseguir. As raízes da função quadrática. Gente, isso aqui vocês estudaram lá no 9º ano, ok? Quem foi no meu aluno estudou ainda comigo lá no 9º ano, que é equação do segundo grau. Porque quando você vai achar a raiz da função quadrática, é você pegar essa função e igualar a zero. Então, quando você iguala ela a zero, você de cara vai achar uma equação do segundo grau, certo? Eu vou deixar um videozinho anexo para vocês da resolução de uma equação do segundo grau, tá certo? E mais algum exemplo aí para ajudar vocês na resolução da atividade. Mas vejam bem, você iguala. Aí como é que você resolve essa função do segundo grau? Essa equação do segundo grau, desculpem. Como é que você resolve isso daí? Você resolve utilizando a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Aí existem algumas situações que pode acontecer da gente encontrar duas raízes distintas, pode acontecer da gente encontrar uma única raiz e pode acontecer também de não existir raízes. Isso vai depender de quem? Vai depender do delta. Se ele for positivo, teremos duas raízes reais. Se ele for zero, teremos uma única raiz. Mas se ele for negativo, não vai existir raízes, certo? Então, sempre lembrando também, quando a gente fala de raízes, é o ponto em que o gráfico corta o eixo x, viu? Então,
Então, como a função de segundo grau ela pode ter até duas raízes, pode acontecer de cortar o eixo x em dois pontos, certo? Em apenas um ponto ou em ponto nenhum. Vai depender aí do que a gente encontrar, tá certo? Bom, e ponto de intersecção da parábola com o eixo y? É bem simples, gente. Quando você observar a função, você vai, para saber esse ponto que a parábola corta, o eixo y aqui, está destacado aqui, ó, esse pontozinho, basta você observar o valor de c, né, do último valor da função. Esse ponto, esse valor é o ponto em que o gráfico vai cortar o eixo y, certo? Vai ser o ponto 0C. Esse ponto 0C é o ponto em que o gráfico corta o eixo y, tá certo? Então, por exemplo, se você tem a função, exemplo 1 aí embaixo, y igual a 3x ao quadrado menos 4x mais 7. Então, quem vai ser o C? O C é 7, ou seja, vai cortar o eixo y no ponto 0 e 7. A mesma coisa no exemplo 2, y igual a menos x ao quadrado mais x menos 5. Vai cortar onde? Vai cortar no c igual a menos 5, certo? Lá no ponto onde y é igual a menos 5, certo? Então o ponto é qual? É 0 e menos 5. É o ponto de interseção da parábola com o eixo y, ok? Desculpem. E com isso a gente vai encerrar mais essa videoaula. E como eu disse a vocês, eu vou deixar um videozinho em anexo para vocês com a resolução de equação do segundo grau e com um exemplozinho aí que vai ajudar vocês na hora da atividade, ok? Então, beleza? Até a próxima, pessoal.